Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é muito comum na jornada espiritual, mas que talvez esteja nos impedindo de viver algo muito maior. É uma suposição sobre como o nosso crescimento realmente começa. Vamos dar uma olhada nisso juntos. A grande pergunta é essa, né? Como o crescimento espiritual começa de verdade? A resposta que a gente costuma dar, a que parece mais óbvia, talvez não seja a história completa. E a verdade pode ser bem surpreendente. Então, para começar, vamos analisar uma crença muito, mas muito comum sobre o início da nossa caminhada de fé. É uma suposição que acaba moldando o jeito que a gente se vê e como a gente vê a Deus por anos, às vezes a vida toda. Essa crença é o que podemos chamar de presunção de vazio. A ideia é que no dia 1 a gente recebe o perdão, o Espírito Santo, mas de resto estamos no 0 a 0, sabe? Como uma folha em branco, um copo totalmente vazio que precisa ser preenchido. E o caminho a partir daí parece lógico, não é mesmo? A gente se esforça para adicionar virtudes, como a Bíblia diz. A gente acumula conhecimento, luta e, pouco a pouco, a gente espera que o copo comece a encher. A plenitude vira uma meta distante, algo lá no futuro. Agora, aqui está o ponto-chave. Quais são as consequências de pensar assim? Se a gente começar zerado, vazio, como é que isso afeta o nosso dia a dia na fé? Pois é, as implicações são bem pesadas. Se o processo é lento, significa que a gente passa a maior parte da vida se sentindo em falta. O peso de se encher fica todo nas nossas costas. E nos primeiros anos, o que a gente tem para oferecer? É uma jornada que pode ser muito desanimadora, fazendo a vida espiritual parecer mais uma obrigação do que uma fonte de vida abundante. Mas e se essa ideia inicial estiver completamente errada? Vamos agora para a parte que pode virar uma chave na nossa mente. Uma parte que vira essa suposição de cabeça para baixo. E aqui está o pulo do gato. Olha só o que Colossenses nos diz. É algo radical. Em Cristo, nós já recebemos a plenitude. Percebe? Não é algo que a gente busca, mas algo que foi dado logo no começo. Essa verdade muda completamente o nosso ponto de partida. Olha só esse contraste. A ideia antiga diz que a gente começa vazio e que encher o copo depende do nosso esforço. A nova realidade, a bíblica, é que a gente começa pleno. A plenitude não é uma conquista, é um presente. Não depende da gente, mas do que Deus fez. Isso muda tudo. O iniciante na fé nunca estará mais pleno do que no dia em que começou. Ok. Isso levanta uma pergunta bem óbvia. Se a gente já começa pleno, para que tanto esforço? Por que a Bíblia fala para a gente acrescentar à nossa fé? Exatamente. Se a plenitude é um presente do primeiro dia, todo aquele trabalho de santificação, estudo, disciplina, parece que não faz sentido. Mas faz sim. A questão não é o que está no copo, mas sim o tamanho do copo. E essa frase ilustra a diferença de um jeito brilhante. O nosso esforço espiritual não é para nos encher. Deus já fez isso. O nosso esforço serve para aumentar a nossa capacidade de receber, de guardar e de usar a plenitude que a gente já tem. Pensa no novo convertido como uma xícara de cafezinho, pequenininha, sabe? Mas ela está 100% cheia. Contém toda a plenitude de Deus que a capacidade dela permite. Não tem espaço vazio ali. Agora, conforme a gente se dedica, acrescenta virtude, conhecimento, amor, uma coisa incrível acontece. A gente não está colocando mais água no copo. A gente está transformando a xicrinha de café num copão de quase 1 litro. A plenitude ainda é de 100%, mas o volume, o impacto, a capacidade de abençoar os outros, tudo isso cresce demais. E esse crescimento é exponencial. A gente começa com a xícara de café, passa para o copo grande e com o tempo chega num copo gigante de 2 litros. Em cada etapa estamos 100% plenos, mas a nossa capacidade de mostrar essa plenitude para o mundo se multiplica muitas e muitas vezes. Então vamos para a parte final e entender como essa mudança de perspectiva transforma a nossa vida na prática. Viver a partir da plenitude, em vez de lutar por ela. No fim das contas, o que muda quando a gente percebe que não estamos tentando preencher um vazio, mas sim aprendendo a gerenciar uma abundância? A mudança é enorme. A pessoa mais nova na fé é tão plena quanto a mais experiente. A gente pode servir, abençoar os outros desde o primeiro dia com a abundância que a gente já tem. A jornada deixa de ser uma luta cheia de insegurança e vira uma exploração confiante da riqueza que a gente já recebeu. E a gente para de se basear em sentimentos de não sou bom o suficiente para confiar no que Deus diz que nós somos. A fonte dessa análise descreve aquele momento em que a ficha cai. Um momento que é libertador, mas também um pouco agridoce. Aquela percepção de, nossa, eu estive pleno esse tempo todo
E eu não sabia. Dá uma tristeza pelas oportunidades perdidas, mas também uma alegria imensa por uma descoberta que muda tudo daqui para frente. E para a gente terminar, fica essa reflexão. E se a nossa vida espiritual não for sobre escalar uma montanha para achar um tesouro lá no topo, mas sobre aprender a usar o tesouro que a gente já recebeu aqui embaixo? Como isso mudaria o jeito que a gente vive hoje?